nosso entendimento, esse tipo de agressão e a forma como foi nessa violência toda, essa pessoa ela não pode ficar em liberdade, ela tem que ficar esperando o processo preso, privado da sua liberdade, até que se encerre de fato o processo, porque ele coloca em risco a sociedade, afinal foi uma crueldade muito grande com um animal indefeso. E quando a gente analisa as imagens, não só as imagens do dia, porque existem algumas imagens, mas essas imagens, inclusive está no inquérito, essas imagens do dia, na verdade, são frames por conta do tipo de câmera que é do local. Então, a câmera ela vai fazendo pequenos frames diante da movimentação de alguém no ambiente. Então, tem os frames do animal vivo, do animal no colo dele, depois tem um frame dele indo num determinado cômodo da casa, fica muitas horas nesse cômodo, depois ele aparece conversando com a câmera, mas o que causa mais preocupação nossa, por isso a gente entende até na necessidade de prisão preventiva, é que hoje nós não estaríamos falando da morte só do Billy. Se a vítima tivesse ido até a casa que era a intenção do agente ao praticar esse tipo de coisa, seria uma intenção, na verdade, uma violência psicológica contra a mulher, de que a mulher retornasse para casa para salvar o cachorro. Aí, fatalmente, a gente teria talvez um outro tipo de ocorrência aqui, uma questão mais grave de violência doméstica, né? Foi o que eu disse aqui no nosso programa, que, é claro, a violência contra o animal, ela não tem como a gente não olhar para isso, não tem como a gente não ficar realmente revoltado com tudo isso. Agora, eu disse aqui também outra coisa. Todo mundo está preocupado com o que aconteceu com o animal, o que ele fez com o animal, mas nós não podemos esquecer que existe uma pessoa que também disse ter sido ameaçada por ele e que se ele fez, eu deixei bem claro isso no dia da entrevista, se ele fez isso com o animal, o que é que ele não pode fazer com a ex-esposa também? Então, mas o animal não se defende e ela pode se defender. Gente, pelo amor de Deus, a força de um homem contra uma mulher, ela não tem comparação. Não tem como, a não ser, eu ainda até numa conversa eu falei assim, a não ser que ela esteja armada e dê 5 tiros nele. Porque como é que uma mulher se defende de um homem? Ela vai apanhar, ela vai morrer. Né? Eu estou dizendo, se ele, amanhã ou depois, continuar solto e resolver tirar satisfação com a ex-mulher. Porque, infelizmente, existem pessoas que não aceitam o término de um relacionamento. E aí o senhor está dizendo, olha o ponto que esse rapaz chegou, deixar toda a sua raiva, descontar toda a sua raiva em um pobre animal que, claro, não tem como se defender, porque é um animal pequeno, além disso é um animal pequeno. Queria ver ele fazer isso com um pitbull, mas fez isso com um cachorrinho pequenininho. Agora, o senhor vai pedir essa prisão preventiva? Como é que vai ser isso? Tem várias atuações dentro do processo, Jim. Não só a gente como assistente de acusação, como também o próprio Ministério Público. Existe, na verdade, quando tem violência doméstica, acaba ocorrendo 2 processos simultâneos. Um é da proteção da vítima de violência doméstica, a chamada de medida protetiva, e outro, o próprio inquérito, que vai analisar o processo por completo. Esse inquérito ainda está em fase policial, ainda está se colhendo provas e tudo mais para finalizar esse inquérito, e tem ainda a questão da medida protetiva, que é o que foi atribuído.